Resolução de Disputas e Conciliação, com o Dr. Rogério Neiva. Ele está conosco mais uma vez, o Dr. Rogério Neiva, para falar de assuntos importantes. Ele é juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mestre e doutor em Ciências do Comportamento pela UNB. Dr. Rogério Neiva, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia para o senhor. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. É sempre uma grande satisfação, Sérgio, estar conversando com você e os nossos ouvintes sobre a nossa temática permanente dos métodos consensuais de solução de conflitos e da resolução adequada de disputas. E lembrando que essa participação do Dr. Rogério Neiva pode ser interrompida a qualquer momento com o início da sessão plenária do TSE. Vamos falar hoje sobre a decisão do ministro Barroso, que determina que tribunais criem comissões para mediar desocupações coletivas antes de decisão judicial. Temos ainda um conflito de trânsito em Goiânia, que poderá ser resolvido pelo WhatsApp. E ainda, o projeto busca construir círculos de paz em instituições e comunidades do Cariri. E temos mais um assunto também, que é o Sistema da Justiça do Trabalho gaúcha, que já tem quase 2.000 precedentes cadastrados. Assuntos não faltam, doutor Rogério. Sem dúvida, todos relacionados à nossa temática dos métodos consensuais de solução de conflitos e da resolução adequada de disputas, como será demonstrado aqui para os nossos ouvintes. Então vamos ao primeiro assunto. Gostaria que o senhor explicasse melhor para o nosso ouvinte essa decisão do ministro Barroso, que determina a criação de comissões para mediar as desocupações coletivas antes da decisão judicial. Pois é, Sérgio, e pegando um gancho no comentário que eu fiz antes, a primeira questão que o ouvinte pode estar se perguntando é, mas o que é esse tema, e seja aquele que já teve contato com essa notícia e essa decisão, seja aquele que não teve, o que esse tema tem a ver com resolução adequada de disputas e métodos consensuais de solução de conflitos, que é a nossa pauta aqui. E respondendo à pergunta que o ouvinte pode estar se fazendo nesse momento, eu diria, tem tudo a ver conforme eu vou esclarecer aqui. Primeiro ponto importante, principalmente para deixar claro para aquele que não teve contato com essa notícia, o que acontece? Nós estamos falando, em primeiro lugar, da ADPF 828, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Essa é uma ação que foi ajuizada por uma série de entidades, no contexto, no auge da pandemia da Covid-19, não só entidades como partidos políticos, como o Partido dos Trabalhadores, o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, o MTST, entidades na área de direitos humanos, entidades ligadas à advocacia, ao Ministério Público, enfim, um conjunto amplo de entidades como requerentes, e muitas delas com essa pauta dos direitos humanos e da moradia, que tinha fundamentalmente por objetivo suspender desocupações no período da pandemia. E aí, tendo como um dos principais argumentos a circunstância que nós vivíamos e com todas as dificuldades inerentes que se agravavam quanto ao tema moradia no contexto de uma pandemia. O ministro Barroso havia concedido uma decisão liminar exatamente em junho de 2021, em junho do ano passado, para que fossem suspensas todas as remoções e chegou a haver uma prorrogação disso. E quando chegou o momento agora em que venceria aquela decisão de suspensão dessas ocupações, ou seja, estamos falando, ainda esclarecendo, de uma questão tipicamente possessória, mas quando chegou o momento de avaliar mais uma prorrogação, o ministro Barroso deu uma decisão no sentido de que as ocupações pudessem ser removidas, ou seja, os interditos proibitórios poderiam ser cumpridos, as reintegrações de posse poderiam ser realizadas, porém, desde que os tribunais implantassem essas comissões de conflitos fundiários para mediar o processo de cumprimento dessas decisões, e isso vale, essa decisão vale inclusive para aqueles casos que têm decisão judicial já determinando a desocupação. E aí, inclusive, citou na decisão dele, como exemplo, uma experiência que teria ocorrido no Tribunal de Justiça do Paraná, alertando desde já o nosso ouvinte, para que não pare dúvida, que isso não vale para o caso das locações individuais, Pois bem, Sérgio, feito esse esclarecimento, a grande questão agora que se coloca e o que isso tem a ver com a nossa conversa sobre resolução adequada de disputas. Eu não quero entrar aqui no mérito quanto a aspectos formais e dogmáticos, jurídicos da decisão. Naturalmente, é um tema que suscita debates, ainda é uma decisão monocrática que será escrutinada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, podendo ser mantido ou não. Existem, e eu esclareço até para uma questão de compromisso com o nosso ouvinte, de que existem entendimentos críticos a essa decisão, até naquela linha de ativismo judicial, enfim. Mas o ponto que eu quero trazer aqui vai além desse aspecto dogmático formal e centrado na nossa pauta e na nossa preocupação da resolução adequada de disputas, no sentido de que essa medida ela pode até tornar prejudicada essa eventual discussão que questione se estaria dentro dos limites da jurisdição do Supremo ou não. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que se cria um mecanismo que permite o cumprimento da decisão judicial, no caso de uma desocupação, num processo mediado, que neutraliza resistências, dificuldades, porque, veja só, Sérgio e caros ouvintes,
quando a gente extrapola, né, assim, vamos dizer, a decisão vai ser cumprida. Aí vai o oficial de justiça, requisita a força policial e tem resistência. A gente não tem controle sobre o que vai acontecer. Imagina, por exemplo, né, vamos pensar que, e aliás, eu chamo a atenção, né, que muitas empresas hoje trabalham com a ideia do ESG, né, que é o Environment, Social and Government, né, que é a preocupação com a sustentabilidade, a responsabilidade social. Vamos imaginar que uma empresa, né, um grupo empresarial que atua na área de varejo, né, de supermercado, e quer desocupar uma área para construir um supermercado, e na hora que vai ser cumprida a decisão de desocupação, surge um incidente, um policial lá perde o controle, ou, enfim, a gente sabe que são situações em que a gente não comanda o que vai acontecer. E aí alguém morre. Como é que esse supermercado vai se estabelecer naquele lugar? Então, imagina as consequências disso. Por isso que eu digo que, se isso for implantado, eu diria assim, é um típico ganha-ganha. Todo mundo pode sair ganhando. Qual é o prejuízo que o beneficiário da decisão, que vai desocupar o local, vai ter se ele senta numa mesa para negociar os termos de cumprimento daquela decisão? Então, eu acho que, né, e com toda a suspeição, né, que tem, até porque, né, essa é a nossa pauta, né, eu não tenho dúvida que esse mecanismo que o ministro Barroso traz, talvez nem o próprio ministro Barroso tenha imaginado isso, mas é um mecanismo que contribui muito com a pacificação social, que vem agregar nesse nosso arcabouço de mecanismos voltados à solução consensual de conflitos, de modo que eu registro aqui efusivamente todas as minhas congratulações ao ministro Barroso pela coragem, pela medida e pela iniciativa, e espero que os tribunais consigam implementar essas comissões. Conclamo os nossos ouvintes a participar, inclusive o ministro Barroso determinou na adesão dele que fossem intimados a OAB e o Ministério Público e a Defensoria para contribuir com a construção desse mecanismo, quer dizer, um mecanismo que vai ser construído de forma plural. Então, eu diria assim, olha, essa decisão coloca o Brasil no cenário mundial, em termos de mecanismos de busca para pacificação social, inclusive alinhado com a Agenda 2030 da ONU, num patamar, assim, de muita importância. Então, eu digo assim, com muito orgulho, muita satisfação, comento aqui essa decisão e conclamo os nossos ouvintes a se envolverem, a se engajarem quando os tribunais de justiça aos quais são vinculados começarem a discutir a construção desse mecanismo. Muito bem, doutor Jânio Neiva, muito bem explicado. Agora vamos para um outro assunto, o WhatsApp. Ele entra nesse assunto porque o conflito de trânsito em Goiânia poderá ser resolvido pelo WhatsApp. Como assim? Olha só, Sérgio, só chamar a atenção do nosso ouvinte que semana que vem começa a Semana Nacional da Conciliação, organizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que é, né, aquele mutirão que nós já conversamos aqui, aquela mobilização social que o Poder Judiciário faz, tendo por objetivo não só empreender um esforço adicional para a solução de processos, mas também servir de mais uma oportunidade de sensibilização da sociedade para a cultura da paz. Então, vários tribunais estão tomando iniciativas no sentido de, dentro desse contexto, né, de início da Semana da Conciliação, no sentido, inclusive, de fomentar e de aumentar a mobilização em torno desse tema. No caso do Tribunal de Justiça de Goiás, que é a notícia aqui que nós vamos tratar a partir de agora, o TJ de Goiás estará lançando, a partir de segunda-feira, mais um mecanismo. Eu diria que nós estamos aí dando mais um passo no conceito de tribunal multiportas, né, o Fórum Multiportas, que é um conceito que vem lá, que foi apresentado originalmente pelo professor Frank Sander, né, que é uma das grandes referências, né, nessa área de resolução adequada de disputas, exatamente naquele evento que aconteceu na década de 70, né, nos Estados Unidos, que foi a Conferência Pound, né, e hoje perpassa, inclusive, o nosso Código de Processo Civil. Mas eu diria que esse mecanismo que o TJ de Goiás lança, a exemplo, né, do Tribunal de Justiça do DF, né, que foi um dos pioneiros nesse sentido, é mais uma iniciativa que abre mais uma porta. O que o TJ de Goiás estará lançando? Qual serviço que estará lançando? É essa ferramenta de justiça móvel via WhatsApp para tratar dos conflitos de trânsito. Então, vai funcionar da seguinte forma. Haverá uma central no Tribunal de Justiça com números de WhatsApp, né? Então terão conciliadores que estarão atuando via WhatsApp para solucionar esses conflitos. Então, isso vai permitir com que se resolva, né, por exemplo, ali no momento, naquele mesmo momento, já podemos ter ali um início de tratativas para a solução desse mecanismo, de modo que será mais uma porta que se abre para a comunidade e a sociedade goiana e que fique de exemplo para outros tribunais de justiça, não só quanto a esse tipo de conflito específico, quanto aos demais conflitos. Nós estaremos acompanhando aqui, trazendo os feedbacks para o nosso ouvinte, porque isso, Sérgio, esse é um outro ponto importante, tem a ver com esse novo passo que nós demos a partir da pandemia, abraçando a Online Dispute Resolution, né, ou DR, que é considerado uma área de segunda geração da resolução adequada de disputas, mas o aspecto fundamental é o uso da tecnologia para a solução de conflitos. Então, inauguramos isso na pandemia, esse é um dos legados da pandemia, e o Tribunal de Justiça de Goiás dá mais esse passo, contribuindo aí com mais essa porta que se abre. Outro assunto agora, vamos falar sobre a 17ª Semana Nacional de Conciliação, que ocorre de 7 a 11 de novembro, e temos um projeto que busca construir círculos da paz em instituições e comunidades no Cariri. Exatamente, Sérgio. Nessa mesma linha do que tratamos, né, no assunto anterior,
vários tribunais estão organizando um conjunto de iniciativas para fomentar a mobilização em torno da Semana da Conciliação, que ocorrerá na semana que vem. Aliás, Sérgio, eu aproveito para chamar a atenção aqui do nosso ouvinte para o seguinte: nós comentamos aqui em ocasiões anteriores, alertamos os nossos ouvintes para que aproveitassem as oportunidades criadas com a Semana da Conciliação, e basicamente, né, o procedimento era que os tribunais abriram pautas adicionais para audiências de conciliação, e havia a necessidade dos interessados indicarem os processos, entrando em contato com os NUPEMECs e os SEJUSCs, né, os núcleos e os centros de conciliação, para que tivessem seus processos incluídos em pauta. Seguramente, a essa altura do campeonato, todos os tribunais já fecharam as inscrições, né, até porque tem toda uma logística de intimação da outra parte, né, ocupação daquele espaço. Agora, eu não vou me furtar aqui a alertar o nosso ouvinte que, se você, vamos dizer, perdeu essa janela, né, e não acompanhou aqui o nosso alerta nas outras ocasiões, não desconsidere a possibilidade de que você, inclusive nesse momento, na própria semana que vem, bata na porta do NUPEMEC e do SEJUSC, porque eu acredito, o ideal era que, né, você tenha feito a inscrição antes, mas eu duvido, né, que os gestores das políticas de conciliação nos tribunais, né, os coordenadores do NUPEMEC e SEJUSC, irão dar as costas para alguém que bate a sua porta tentando resolver o seu processo de maneira consensual. Esse não é o ideal é que você tenha feito a inscrição anteriormente, mas se você não fez, a minha sugestão é que, inclusive, né, de hoje para amanhã, ou mesmo na semana que vem, você entre em contato com o NUPEMEC e o SEJUSC, do tribunal no qual tramita o seu processo, e considere, né, essa possibilidade que é possível, né, que o seu processo seja incluído em pauta. Feito esse esclarecimento, o que eu quero chamar a atenção aqui quanto a essa notícia? No âmbito, né, do Tribunal de Justiça do Ceará, na região do Cariri, foi feita uma parceria entre o Poder Judiciário, Ordem dos Advogados, né, instituição de ensino, né, no caso a Faculdade Metropolitana do Cariri, a FAMEC, para que ocorressem uma série de eventos e uma série de palestras na Semana da Conciliação, na semana que vem, que tem por objetivo maior e final a sensibilização para a cultura da paz. Então, eu inclusive vi a programação, Sérgio, você que é da região e nos acompanha nesse momento, não perca a oportunidade, vão ter várias palestras interessantes sobre métodos consensuais, sobre resolução adequada de disputas, enfim, né, não só para os estudantes, mas como para os advogados e para toda a comunidade. Então, considere aí a possibilidade de estar participando desse evento, muito bem organizado, né, um programa riquíssimo, e que se soma a esse conjunto de iniciativas da Semana da Conciliação que nós estaremos comentando aqui na semana que vem. Muito bem, doutor Rogério, vamos para o último assunto. O Sistema da Justiça do Trabalho Gaúcha já tem quase 2.000 precedentes cadastrados, doutor Rogério. Então, Sérgio, primeiro eu quero chamar a atenção, né, do ouvinte de que o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, né, que atua no Rio Grande do Sul, tem à frente da vice-presidência, né, e eu digo com a dose de suspeição, né, por uma questão aqui de lealdade ao nosso ouvinte, mas tem à frente da sua vice-presidência, né, o desembargador Ricardo Martins Costa, meu amigo, mas que eu diria assim, é um gigante no sentido de estar fomentando, abraçando e levando adiante projetos e programas de fomento à resolução adequada de disputas. A vice-presidência lá no TRT4 é responsável não só pelos conflitos coletivos, e o desembargador Martins Costa tem feito um trabalho espetacular, inclusive evitando greves e garantindo, né, a paz para a comunidade gaúcha, né, que acaba sendo comprometida quando se escala esses conflitos coletivos, né, em setores como, por exemplo, transportes, né, e outros setores que influenciam a vida, o dia a dia do cidadão. Então, esse é um trabalho importante que tem sido feito pela vice-presidência lá no TRT4, por parte do desembargador Martins Costa. E também é responsável a vice-presidência por essa questão da gestão dos precedentes. E recentemente, né, houve a notícia, né, de que eles cadastraram esses 2.000 precedentes, e tem um sistema lá, né, que é o Pangea, que é um sistema que contribui, né, com a organização dessa matéria, e isso acaba, de um jeito ou de outro, contribuindo não só para a eficiência do funcionamento do Poder Judiciário, né, e inclusive casa aí com a ideia do centro de inteligência, mas também com a solução de consenso. Por quê? Porque a partir do momento que os advogados, né, não só a comunidade jurídica, mas as partes, têm conhecimento dessa informação, isso acaba orientando na construção de consensos, inclusive através de uma análise de risco, né? Se eu tenho essa informação, eu tenho melhores condições de saber quais são as perspectivas de resultado daquele processo, caso ele seja levado a julgamento, e qual o caminho, né, eu posso estar trilhando de maneira mais eficiente para resolver aquilo de maneira consensual. Então é uma iniciativa importante que se soma aos esforços da busca de solução de consenso, e que, né, não podemos nos furtar a estar chamando a atenção aqui do nosso ouvinte, inclusive para que seja considerado por outros tribunais nessa ideia, né, da gestão dos precedentes como um caminho para se contribuir com a pacificação social. Muito bem, esse é o Dr. Rogério Neiva, todas as quintas-feiras conosco aqui no Revista Justiça, falamos sobre resolução de disputas e conciliação. Dr. Rogério, que é juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e também mestre e doutor em Ciências do Comportamento, autor do livro Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista. Lembrando que essa participação dele, o Dr. Rogério vai postar no Instagram, né, Dr. Rogério? Exatamente. Os ouvintes que estão chegando agora e não acompanharam por completo poderão acessar
a íntegra em vídeo desse nosso quadro aqui no meu perfil no Instagram, que é @RogérioNeivap. Doutor Rogério, muito obrigado. Até a próxima quinta-feira. Eu que agradeço, é uma satisfação falar com vocês.